Eventos descritos nesse programa são baseados em testemunhos. Alguns nomes foram alterados para proteger as pessoas envolvidas. O que é preciso para fazer um cético acreditar? Não conseguia controlar o meu próprio corpo. Mark e Rebecca Spencer estão prestes a aprender do pior jeito. Foram uns 5 ou 6 segundos de puro terror. Sua casa dos sonhos vira um pesadelo quando eles descobrem seu terrível passado. Ouvir todas aquelas vozes mudou a minha vida. Na América, o mal é uma realidade. Ele se esconde nas sombras mais escuras e nas cidades mais comuns. Entre o mundo que vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Rebecca! O que houve? Eu vi uma coisa. Um fantasma. Um ano antes. A Casa dos Horrores. Monticello, Arkansas, 2000. Nos últimos 18 anos, Mark Spencer trabalha como chefe de departamento de uma universidade em Oklahoma. Mas está pleiteando um novo cargo na Universidade de Arkansas. Acabei vindo para a entrevista. Rebecca e os garotos vieram comigo e achamos a cidade encantadora. E me senti atraído pelo clima histórico daqui. Olhem só aquela. Enquanto passeavam certa tarde, uma enorme mansão chama a atenção de Rebecca. Nós olhamos para ela, não acreditando que pudesse existir algo assim. Ela era tão singular. Se era para nos mudarmos para cá, eu queria aquela casa. Me senti atraído por Monticello de uma forma um tanto misteriosa, eu suponho. Podia ter ficado onde estava, que teria sido seguro, teria ganhado mais dinheiro, mas me senti atraído pela cidade. No dia seguinte, Mark aceita o emprego. Rebecca está animada. Agora ela pode ter sua casa dos sonhos. Naquela tarde, eles visitam a proprietária. Eu queria aquela casa, só não a compraria se aparecesse o diabo. Ela era toda sombria e assustadora. O que quer que eu diga? Diz que é o novo reitor da universidade, que amou a casa e se ele não bater a porta na sua cara, diz que quer comprá-la. Depois de olhar melhor a casa, fiquei pensando melhor quanto a tentar comprá-la, porque me parecia um tanto deteriorada. Mas o que Mark não percebe é que esta casa não está morta. Ela está bem viva. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Acho que o que me assustou foi o que a dona dessa casa estava ouvindo no programa de rádio no meio da tarde. Tive um pouco de receio de como seria essa dona. Não há descanso dia e noite para todos que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Fiquei feliz por ninguém ter atendido a porta. Essa casa vai consumir muito dinheiro. Apesar da casa estar mal conservada,
Tem alguma coisa que ainda fascina Rebecca. Acho que ele estava tentando me desencorajar, mas não funcionou. Ainda queria a casa, não importava. Não liguei para o que ele disse. Os Spencers perguntam a todos que conhecem sobre a casa Maine, torcendo para que alguém os leve à sua dona. Pensamos, talvez, em procurar um corretor, e esse corretor poderia se aproximar da dona e ver se ela estaria interessada numa proposta. Estamos interessados numa casa em especial. Ótimo. A que fica na esquina da North Main com Oakland. Refere-se a dos Allen? Ninguém disse, é assombrada. Fiquei pensando, sabe, é uma cidade pequena, e toda cidade pequena tem uma casa mal assombrada. Ela disse, sabe, aquela não é o tipo de casa que estão querendo. Jamais vai vendê-la mesmo. Desculpe, não posso ajudá-los com essa casa. Não achei na hora que houvesse algo estranho na casa. Não estava mais propenso a achar que havia algo estranho com a corretora. Enquanto isso, Mark pesquisa o histórico de assombrações da casa Allen. Quer saber se os boatos são verdadeiros. Fiz uma busca na internet um dia. Apenas digitei Casa Allen, Monticello, Arkansas, e surgiu um monte de sites sobre atividades paranormais ligados à casa. Parece que a casa tinha fama de atividade paranormal há mais de meio século. A casa foi construída em 1906 por Joe Lee Allen, um dos empresários mais ricos do Arkansas. Allen teve 3 filhas. Ladell, a do meio, seria sua favorita. Ladell Allen se casou aos 19 anos. O casamento não durou. Ela voltou para a casa da infância, onde morou com a mãe. Foi lá que ela cometeu o suicídio na noite do Natal de 1948. Ninguém soube o porquê. Alô? Recebi uma ligação da dona da casa, dizendo que soubera que queríamos comprar aquela casa. Ela disse que teria que nos conhecer e, depois disso, ela decidiria se começaria a negociar a venda da casa. Mark e Rebecca precisaram esperar várias semanas até que a proprietária volte de uma viagem. Mas enquanto isso, eles visitam com frequência a casa Allen, imaginando o dia em que finalmente poderão entrar. Nós vamos mesmo morar aqui? Talvez. Com certeza. Deve ser a senhorita Marilyn. Eu vi uma mulher sentada na janela e parecia que ela estava numa mesa, talvez lendo ou escrevendo uma carta. Acho melhor a gente ir embora. Não vamos chamar a atenção dos vizinhos. Não queria que ela nos visse. E mais tarde nos reconhecesse e pensasse, eles estão rondando a casa. Mas finalmente chega o dia. Mark e Rebecca entrarão na casa Allen pela primeira vez. Sejam bem-vindos à casa Allen. Sou o Mark. Nos falamos por telefone. Com certeza eu senti uma espécie de mágica quando passei pela porta. E parecia isso mesmo. Parecia que estava entrando em uma coisa que ainda era melhor do que eu imaginara. A proprietária da casa tinha muitas coisas bonitas. Então ela parecia bonita, mas também tinha bom astral. Tive uma boa sensação em relação à casa. Era... Segundo andar não está no mesmo estado. Este é o quarto principal. Esse aqui é o quarto que dá pra rua? É. Percebi imediatamente que era o quarto do segundo na janela. E o surpreendente foi porque ele estava cheio de mobília e caixas. A senhora deve ter feito muita força para trazer essas caixas para cá. Nós a vimos sentada diante da janela há alguns dias. Eu não entro neste quarto há meses. Achei que
Minha esposa, eu e meus filhos havíamos experimentado algum tipo de ilusão de ótica coletiva. Pode ter sido um fantasma. Eu estou certa que ouviram falar que esta casa é assombrada. Não acreditamos nesse tipo de coisa. Ah, mas é verdade. Esta casa é assombrada. Ela disse ao Mark que ele ouviria muitas histórias sobre ela, mas que não se preocupasse porque ela já havia exorcizado a casa. Logo que eu me mudei para cá, eu ouvia os fantasmas falando sempre. Eles não falam tanto agora. Minha reação àquilo foi que, bem, ela deve ser maluquinha. e eu, sabe, quis ser educado. Afinal de contas, estava tentando comprar a casa. Por isso continuei. Eu disse, isso é muito interessante. Olha, nós temos que ir andando, temos que pegar nossos filhos na escola, mas obrigada por nos mostrar sua linda casa. Ainda bem que gostaram. Acho que a casa também gosta de vocês. Foi quando ela nos disse que estava pensando em vender o palácio e que Deus havia nos mandado até ela porque éramos o tipo de gente para quem ela venderia o seu palácio. É sim. Acho que devo fazer isso. Ela porque nunca pensou em vender a casa, mas teve um pressentimento comigo e a Rebeca e disse que, por alguma razão, achou que deveríamos tê-la. Fechado. Ai, meu Deus, eu tenho que te dar um abraço. Mas eles nem desconfiam que vão se mudar para uma casa com um passado muito sinistro. Achamos que a casa precisava ser salva e que nós íamos salvá-la. Talvez Mark e Rebecca tenham sido escolhidos para ter a casa. Mas para que foram escolhidos? Pronta para comprar uma casa? Assim que a família Spencer se muda, moradores de Monticello aparecem querendo ver em primeira mão a infame casa assombrada. É verdade que deixam as pessoas entrarem para ver a casa mal assombrada? Eles apareciam na porta e diziam, ei, nós queremos ver por dentro. Eu ri. O quê? Não sei quem disse que poderiam entrar na minha casa, mas não podem. Você deixaria um estranho entrar na sua casa para olhar? Não. Desculpa. Eu vi lá na saída, quando as crianças começaram a surgir na porta e depois os adultos também, que a casa era de interesse de todos e que não haveria como eu apenas dizer, vão embora e não voltem mais. Nos meses seguintes, os Spencers se concentram na reforma da casa histórica. Na verdade, acabei de começar. Convenci Laura a levar as crianças. Pode dar um pulinho no sótão e pegar a chave de fenda para mim? Sem problema. Eu trabalhava de 50 a 60 horas por semana na universidade e em cada tempo livre que tinha, ficava fazendo coisas pela casa. Creio que não teria feito coisas lá como fiz se não tivesse me apaixonado por aquela casa. Apesar de Mark adorar a casa, ele também está curioso a respeito dela. O sótão, em particular, detém um grande mistério. Eu era fascinado pelo sótão. De certa forma, adorava o sótão, mas também tinha medo dele. Não posso dar uma explicação lógica para esse medo, mas desde o início, assim que mudamos para casa, certo medo dele. O desconforto de Mark aumenta. Alguém ou alguma coisa...
Uma das poucas coisas que achei no sótão foi metade de uma foto de criança e atrás havia parte de uma anotação que dizia Senhorita Ladell. Pensei, por que alguém rasgaria ao meio a fotografia de um lindo bebê? Então, uma coisa estranha chama sua atenção. Porque havia um jogo de muitas luzes e sombras. Interessante, pensei. Estava tentando descobrir de onde vinha a luz e como minha sombra estava sendo refletida por todo o outro lado do sótão. Estranho foi que quando me mexi, minha sombra não se mexeu. Aí eu pensei, tudo bem, eu devo estar trabalhando. Na hora, eu decidi não ficar pensando muito naquilo. Pensei, deve haver uma explicação, eu só não tenho ela no momento. No dia seguinte, Rebecca pesquisa e descobre que cresceu na casa e mais tarde morreu de overdose aos 54 anos. A única coisa que encontrei sobre a Ladell no jornal foi o seu obituário. Falava-se muito sobre ela, que era uma mulher muito amada e que cuidava de todo mundo menos dela. Ouvi 4 passos bem pesados acima de mim no sótão. Tive certeza absoluta de que alguém entrara escondido na casa e estava escondido lá. Depois de ouvir passos no sótão, Rebecca acredita que um intruso invadiu a casa. Mas pouco depois, o som dos passos desaparece. Aquilo me fez parar, voltar e pensar nas histórias que as pessoas haviam contado sobre a casa. Coisas que não tinha dado ouvidos, que achei bobas, que agora ficavam reais para mim. Essas histórias ficaram reais porque agora elas eram minhas. Nos dias seguintes, os Spencers discutem um problema mais concreto sobre a casa nova. A gente tem que contratar alguém para isolar as paredes. A conta de luz está subindo todo mês. Nós estávamos falindo rapidamente com as reformas. Pintura, papel de parede e carpintaria. Tudo isso estava saindo muito caro. Recebemos uma carta de caça-fantasmas. Vou fazer uma carta qualquer dia pra gente que aparece na varanda da frente. Tive que mandar outra pessoa embora hoje. Devia ter uns 90 anos e era mais insistente que as crianças, como se esperasse que fizéssemos visitas guiadas. E por que não fazemos? Olha, o Halloween está chegando, podíamos cobrar $5 por cabeça e ajudar a pagar as reformas. Quando Rebecca deu a ideia de abrir a casa para fazer visitas do Halloween, eu pensei, bem, mal não pode fazer. Na noite de Halloween, a Casa Allen abre suas portas para o público pela primeira vez. Não vai acreditar.
A fila tá dando volta no quarteirão. Achei que seria ótimo se 50 pessoas aparecessem e pagassem para visitar a casa. E vieram 600. Bem-vindos à Casa Allen. Algumas pessoas, quando se aproximavam da varanda para esperar a vez de entrar na casa, tinham tanto medo que estavam tremendo. Elas achavam que alguma coisa ia assaltar e pegá-las, e que teriam uma experiência verdadeira de assombração. Os Spencers contrataram um grupo local de estudantes para conduzir as visitas. Muito bem, primeiro grupo, vem comigo, por favor. Um desses estudantes é Shane Curry. O primeiro grupo estava mais interessado nas histórias de fantasmas. Foi para isso que eles vieram. Já sabem tudo sobre Ladell Allen, né? Que estaria assombrando essa casa. Esse é o quarto em que ela se matou. Bem ali. Era a véspera de Natal, 1948. Caddy Allen, mãe de Ladell, recebia para a festa anual de Natal. Ladell, é claro, estava presente. Prazer em vê-los. Tínhamos ouvido relatos da festa de Natal e de Ladell estar bem mais deprimida do que de costume. No final da festa, Ladell parecia desanimada. Mas ninguém conseguia entender por que uma mulher normalmente alegre estava tão deprimida. A certa altura da noite, ela preparou para si um prato de canapés e um copo de ponche. E foi lá para cima. Mais tarde, na mesma noite, Ladell decide pôr fim à própria vida. Ela sofreu por cerca de uma semana antes de vir a falecer. Sua mãe chegou em casa e lacrou esse quarto. Ninguém entrou aqui nos 37 anos seguintes. Até que a família Allen vendeu a casa. E foi quando começaram as histórias de fantasmas. Você não acredita mesmo nessas histórias, não é? No meio da história, as luzes piscaram e uma camisa saiu voando do armário. Belo truque. Você armou isso com fios ou o quê? Eu não fiz isso. Todo mundo olhou e ficou me perguntando, como é que você fez isso? Foi legal. E eu respondi que eu não sabia como tinha acontecido. Tá bom. Veja você mesmo. Eu fiquei apavorado porque eu não sabia o que tinha acontecido. Ele foi lá, olhou e só tinha um monte de roupas. Eu não quero mais ficar aqui. As pessoas ficaram chocadas quando viram que eu não tinha, sabe, um truque. E que não tínhamos armado para a camisa sair do armário. Alguns quiseram ir embora e outros quiseram acabar logo com a visita. É evidente que Ladell não gosta da ideia de estranhos visitando sua casa. E vai fazer de tudo para que não voltem mais. Uma simples visita à casa Allen assombrada se transforma em algo muito maior do que planejado. Agradeço por terem vindo. Muito obrigado. Eu a vi, ela ainda está aqui. Quem? Ladell. Houve uma senhora visitando que me disse, quando estava saindo da casa, que quando estava no segundo andar, tinha visto uma senhora num vestido vitoriano. Ela disse que achava ter visto Ladell. Por que ela está tão triste? Eu não sei. Todas as pessoas que nos visitaram queriam saber o que achávamos ou o que sabíamos sobre o suicídio de Ladell. E a verdade é que
Ninguém sabia por que ela havia cometido o suicídio. Muito obrigada por nos abrir a sua casa. Eu nunca me esquecerei disso. Eu a vi. Depois da agitação do Halloween, os Spencers retomam suas rotinas, ainda trabalhando muito para deixar a casa do seu jeito. Mas alguém está disposto a atrapalhá-los. Quando baixei a agulha, parou na hora. E o estranho é que estava bem presa a uma mola. Então, se alguém quisesse levantar ou abaixar a agulha, ele tocaria ou terminaria devagar. Mas parou na hora, então não estava nem ligada. Rebecca vai até lá em cima contar ao marido o que viu. Mas alguma coisa a detém de repente. Estava me controlando. Tive que sentir o que queria que eu sentisse. Rebecca! Para mim, foram 5 ou 6 segundos de puro terror. O que houve? Eu vi alguma coisa. Um fantasma. É como se Ladell estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. Mas o quê? Eu ainda não estava muito convencido. Acho que da minha parte não cheguei a pensar que ela estava louca, mas acho que só queria ver por mim mesmo. Vem comigo. Acho que está na hora de chamar um daqueles grupos paranormais para investigar. Eu queria provas concretas de atividade paranormal antes de poder dizer: sim, esta casa é assombrada. Os Spencers convidam uma equipe de especialistas paranormais da Louisiana Spirits para investigar a casa Allen. Dentre as investigadoras está Bess Maxwell. Dava para sentir a história daquela casa e dava para sentir o coração da casa. E não sei se já havia estado em outro lugar em que dava para sentir o espírito da casa como a casa Allen. Nós não sabíamos qual era o protocolo para levar investigadores paranormais na casa de alguém. Então, mandamos as crianças passar a noite fora. E Rebecca e eu decidimos que sairíamos e deixaríamos a casa com as investigadoras. Nunca deixamos ninguém sozinho na casa antes. Não se preocupem. Fazemos isso o tempo todo. Vamos ficar bem. A preocupação de Rebecca Spencer era de que ela sempre achou que a casa Allen tinha uma personalidade distinta. Ela via a casa como sendo quase uma pessoa em si e estava meio preocupada que, por mais estranho que pareça a casa, não nos quisesse lá. Tá pronta? Acho que sim. Naquela noite, senti que havia algo estranho. Mark sentiu que havia algo estranho. Não estávamos certos do que fazer, então preferimos sair. Mas sabíamos desde o início que não devíamos ter feito aquilo. Você tá bem? Eu fiquei meio tonto ao descer a escada. Eu não pensei muito na hora. Eu pensei, bem, talvez eu precise comer alguma coisa, mas eu senti que o ar ficou carregado de repente, de alguma forma. Eu estou bem, podemos ir. Mas Mark está longe de estar bem.
Talvez seja um aviso do que ainda está por vir. Depois que Mark e Rebecca saem da casa, as investigadoras seguem tentando resolver o mistério da casa Allen. O sótão sempre foi o ponto central de muitas atividades na casa. Bess utiliza um detector de EMF para captar frequências eletrônicas. Quando acende, ele sugere a presença de atividade espiritual. Pensei que uma das investigadoras vinha atrás de mim e que tinha dito o nome dela. Mas não estava atrás de mim. Então, de onde veio a voz, eu não sei. Enquanto isso, Alice prepara uma câmera no quarto principal. Eu ouvi uma moça cantando suavemente, mas não havia ninguém lá. Talvez ninguém lá dentro. Estava relampejando em volta da casa. O que aconteceu? Eu não sei. Desligou tudo, menos os gravadores. Toda a luz apagou. Não havia energia em lugar nenhum, mas nossos gravadores funcionavam. Eu vi fagulhas lá fora antes das luzes se apagarem. Deve ter sido o transformador. Os vizinhos ainda têm luz. Então percebemos que não podia ter sido o transformador porque aquela era a única casa sem luz. As casas vizinhas, do mesmo lado, a casa em frente, as luzes estavam acesas. Era só a nossa. É melhor chamar a Rebecca. Estávamos a poucos quarteirões da casa quando o telefone tocou. Era uma das investigadoras. Meu pensamento imediato foi: eu sabia. Sabia que não devíamos ter saído da casa. O que houve? Venham comigo, eu quero mostrar uma coisa. Sem qualquer explicação plausível, um galho havia caído na rede elétrica. Não sou muito de acreditar em coincidências, por isso parecia estranho dizer... Bem, um galho acabou de cair de uma árvore justo quando íamos começar nossa investigação. Aquilo foi muito estranho. Está tudo tranquilo. Não tem brisa, não está chovendo. O galho da árvore é grande e frondoso. Parece ser uma árvore perfeitamente saudável. Já que a maioria do equipamento que as investigadoras usam é elétrica, o blackout termina pondo fim à investigação. Alguns dias depois, Bess Maxwell volta com notícias surpreendentes. Gravamos isso alguns segundos depois que as luzes se apagaram. Durante a investigação, elas gravam várias vozes desencarnadas, conhecidas como fenômenos da voz eletrônica. O que aconteceu? Eu não sei. Desligou tudo, menos os gravadores. Eu vi fagulhas lá fora antes das luzes se apagarem. Deve ter sido o transformador. Não é transformador. Não é transformador. Não é transformador. Ouvir todas aquelas vozes realmente me apavorou. Os vizinhos ainda têm luz. É melhor ligar para Rebecca. Eu nunca ouvi nada assim. E tem mais. Ouvir todas as gravações que a LA Spirits gravou durante a investigação realmente mudou a minha vida. Para mim, o mais incrível disso é que as vozes parecem estar respondendo para nós na hora, como se ouvissem o que estamos dizendo e estão tentando falar conosco. Muitas coisas que fazemos têm a ver com assombrações residuais que não são assombrações inteligentes. São coisas que se repetem várias vezes no gravador. E essas coisas podem ser captadas também, mas não era aquilo.
Aquilo era uma assombração inteligente. Era um espírito na casa que tinha um propósito. Esse espírito quer alguma coisa da gente. E o que ele quer? É isso que temos que descobrir. Achamos que, quem sabe, se pudéssemos revelar por que Ladel se matou e o que estava acontecendo com ela, talvez ela concluísse seus assuntos terrenos. Os Spencers continuam sendo perseguidos por perguntas não respondidas sobre o suicídio de Ladel Allen Bonner. É um mistério que não pode ignorar. Mark tentou entender tudo racionalmente, mas agora seus instintos predominam. Num sábado de manhã, acordei e senti imediatamente o impulso de ir ao sótão. Argumentei comigo mesmo que não havia motivo para ir ao sótão, porque já o havia examinado tantas vezes e estava convencido de que tinha encontrado tudo o que era para ser encontrado. Mas aquela voz na minha cabeça estava me perturbando. Você tem que ir ao sótão. Olhei naquela abertura e no início não vi nada. Mas ainda havia aquela voz na minha cabeça me dizendo: olhe mais perto. Era quase uma mão no meu ombro me pressionando. Eu abri o grande envelope pardo e estava cheio de pequenos envelopes brancos. E eram cartas. Todas haviam sido postadas em 1948 e eram endereçadas a Ladel Allen Bonner. Foram todas escritas para ela, é claro, no último ano de sua vida. Pensei que estava sonhando. Eu realmente estava esperando acordar. Mark está um passo mais perto de resolver o mistério. Está prestes a descobrir a verdade chocante da senhorita Ladel Allen. Após tentar decifrar as atividades paranormais na casa, Mark é levado ao sótão e encontra uma pilha de cartas escondidas. A verdade sobre o suicídio de Ladel está finalmente diante dele. Mark? Pisquei literalmente rápido várias vezes e era a Rebecca vindo na minha direção. O que foi? Acho que a transição entre ver Ladel e então ver Rebecca, acho que foi para ser desse jeito mesmo. Acho que Ladel deve ter usado a energia de Rebecca para se mostrar para mim. Eu sei por que Ladel se matou. Depois, naquela tarde, Mark e Rebecca leem todas as 82 cartas, esperando descobrir o mistério sobre o passado secreto de Ladel. Minha querida Del. É claro que eram cartas de um homem loucamente apaixonado por Ladel.
Certamente você está muito parecida com a Adele que eu conheci. Por favor, pense bem. O admirador de Ladell era um cavalheiro chamado Prentice Hemingway Savage. Prentice era vice-presidente da Texaco Oil em 1948. Ele morava em Minneapolis, Minnesota, mas havia crescido aqui em Monticello. Ladell e Prentice namoraram na adolescência. Depois, já adultos, eles reacenderam o amor. Oi, Ladell. Mas desta vez, havia algo diferente. Prentice estava casado. Em julho de 1948, Ladell conseguiu se encontrar com Prentice em Milwaukee. Terminou numa promessa de passar o resto da vida juntos. Ladell voltou para casa e começou a fazer planos através de uma série de cartas. Mas então, Prentice parou de escrever. A realidade se impôs e esse homem não poderia deixar a esposa porque não aceitaria o escândalo que sua esposa faria nos jornais porque ele era vice-presidente da Texaco Oil. E na noite de Natal, em 1948, Ladell finalmente sela seu destino. Acho que ela esperava que Prentice chegasse, que aparecesse e a surpreendesse. Michael, vamos entrar? Que bom! O homem que ela esperava nunca chegou. Seus sonhos se acabaram e ela desistiu da esperança de voltar a ser feliz. Fiquei lendo aquelas cartas cheias de promessas loucas e declarações de amor, mas eu sei como termina. Ela sabia que ele não ia voltar. Fiquei triste por ela. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma felicidade por sabermos agora. E é evidente que ela queria que soubéssemos. Não teríamos encontrado aquelas cartas de outra maneira. Ela queria que nós soubéssemos da história. Não lhe resta mais nada e ela não pode fingir mais. Faremos com que todos saibam disso. Desde o primeiro instante em que vimos a casa até agora, tudo isso parece que foi o destino, algum tipo de sina que nos trouxe a essa cidade. Realmente sinto que nós estamos onde deveríamos estar. Olha, eu acho que depois da descoberta das cartas, tive uma consciência maior da presença de Ladell. Creio que a conexão que ela fez comigo no dia em que encontrei as cartas, sabe, abriu uma espécie de porta e há uma ligação entre mim e ela. Mark não tem dúvidas de que Ladell o escolheu para contar sua história. Ele decide escrever um livro sobre suas experiências, a casa e a verdade sobre a morte prematura de Ladell Allen Bonner.